Olá você, mais uma vez, mais um vídeo, para a gente tentar entender melhor aquilo que eu quero trazer para a população, para os amigos, para as pessoas que acessarem o nosso vídeo. Tudo bem com você? Hoje é quarta-feira de cinzas, hoje encerra-se, pelo menos em tese, encerra-se o carnaval no nosso país. Nós sabemos que não funciona assim. E eu queria comentar um pouquinho sobre o que eu vi nesses últimos dias. Eu não fui em nenhuma avenida, não participei de nenhum bloco, porque eu não tenho realmente essa intenção. Eu prefiro mais estar na paz do meu lar, na paz junto com meus amigos, mas em lugares aprazíveis, porém que não seja com a questão que envolve o carnaval. Mas a gente tem televisão em casa, a gente tem rádio, a gente tem internet, e a gente vai vendo, vai lendo, vai pesquisando, vai ouvindo tudo o que tem acontecido. E infelizmente os números não são bons. Quando a gente ouve falar, quando a gente liga a televisão de manhã, principalmente nesses dias, com a questão do carnaval que está acontecendo, que estava acontecendo até essa madrugada passada, nós vemos aí as tragédias que têm acontecido. O carnaval, infelizmente, é uma época que, quando faltam alguns dias para o início do carnaval, há um entusiasmo muito grande por parte dos foliões. As pessoas começam a ficar um pouco mais ansiosas para que o carnaval chegue logo, para que aqueles dias de folia cheguem. As pessoas nesses dias vão se preparando suas fantasias, outros preparando para uma viagem, outros se preparando para pular num clube. Não importa qual seja o que você vai fazer nesses dias, mas há uma ansiedade muito grande por parte do pessoal. Aí passou esses 4, 5 dias, e aí depois de um determinado tempo começam a vir os outros problemas. Aí aquela ansiosidade que havia na semana que antecedia o carnaval se torna uma preocupação uma semana depois. Primeiro, tem pessoas que consomem toda os seus valores que eu falo financeiros. Pessoas, por exemplo, que na época do carnaval separam dinheiro para ele poder se divertir e acaba gastando além da conta, deixando prejuízo financeiro, que depois ele vai demorar talvez meses para poder colocar as coisas de volta no lugar. Isso é uma coisa. Quando a pessoa está empregada, mesmo com toda a besteira que ela cometeu, ela consegue aos pouquinhos se adequando. Agora eu quero dizer, e quando aquilo se torna vem de uma forma diferente? Pensa, por exemplo, num jovem que saiu para um baile de carnaval, para um bloco, e estava muito feliz da vida porque estava podendo extravasar suas tensões, sua vontade de folia, e de repente essa pessoa se envolve numa briga e acaba aquilo terminando numa tragédia. Nós vimos várias, eu vi várias desses dias aí falando na televisão. Ou então um jovem ou uma jovem que sai sozinha, sem nenhuma preocupação, não tem namorado, não é casada, e de repente conhece alguém. Conhece essa pessoa, aquele amor de carnaval, aquela paixão, um moço bonito, uma moça bonita, e aquilo ali acaba chegando naquilo que o pessoal, o jovem fala hoje, ficando, né? Chega no ponto, vamos ficar. E aquele ficar resulta numa relação íntima, e passado alguns tempos, essa moça, por exemplo, descobre que está grávida. Já pensou? Ela descobre que engravidou. Alguém pode falar, poxa, mas por que não se preveniu? Agora não adianta reclamar. Aí vem aquela questão, quer abortar, vai mexer com a sua saúde, ou pior ainda, vamos supor que não teve uma gravidez, a pessoa até tomou usou um preservativo, tomou um comprimido, mas acabou adquirindo um outro problema, uma doença contagiosa, como a gente sabe que muitas delas estão expostas, e não adianta. Hoje em dia tem muito aquela coisa da preservação, por causa da camisinha, que o governo mesmo incentiva, use camisinha. Eu nunca vi o governo incentivar o povo a não praticar sexo desse jeito, mas eles incentivam para usar camisinha, ou seja, caia na gandaia desde que você se proteja. Eu acho que é uma falta de respeito com o ser humano, isso que os governantes antigos faziam. Espero que os atuais não venham fazer da mesma forma. Apesar de que hoje não adianta a gente querer começar, tem que começar do zero. Tem que começar educando as nossas crianças nas escolas, para que elas cheguem numa etapa da sua vida e elas entendam que isso aí não é bom para elas. Mas, seguindo em frente, quantas pessoas, por exemplo, não estão voltando para suas casas, às vezes
depois de uma noite de farra, beber um pouco de carro, vi acidentes nesses dias aí que é horroroso. Pessoas que com certeza, se alguém se livrou daquele carro ali, foi a mão de Deus que estava em cima dela, porque não tem outro jeito. Então, queridos, são épocas que é uma época muito difícil, essa época do carnaval. Uma época que os nossos jovens, principalmente, se entregam à folia de uma forma inconsequente. Se entregam à folia achando que aqueles 3, 4, 5 dias passou, acabou, vai voltar tudo ao normal. Vai voltar ao normal, sim, mas e aí se tiver um prejuízo que vem acompanhando aquilo na bagagem? Nós temos que tomar um cuidado especial. O nosso país precisa ser mudado. As nossas vidas têm que ser diferentes. E eu queria aproveitar esse embalo aqui e deixar uma sugestão aí para a nossa Prefeitura de São Vicente. Eu, juntamente com a minha família e alguns irmãos na fé, nós passamos ontem praticamente um dia muito gostoso, aprazível mesmo, numa cidade vizinha aqui da nossa. Estava num lugar com quiosque, churrasqueira, próximo de mar, próximo de águas, pessoas pescando, um lugar muito gostoso. Um detalhe, gente monitorando tudo aquilo, ninguém estava fazendo bagunça, não pode, não é permitido. E as nossas cidades precisam adequar os nossos espaços para que as famílias possam ter ambientes agradáveis. Eu vivo numa cidade que eu não sei, eu soube que teve na praia do Gonzaguinha arrastão, teve tiro, isso eu soube que aconteceu na praia. E a gente precisa de ter lugares onde nós possamos levar a nossa família e ter a garantia de que nós vamos voltar sem nenhum problema. Eu queria deixar uma sugestão. Eu conversando com uma pessoa, eu fiquei sabendo que tem um espaço, eu conheço o espaço inclusive, que fica lá na Cidade Náutica. Eu não sei esse espaço, quem são os proprietários, mas ali antigamente abrigava a AFC, Associação dos Funcionários da COSIP. Eu me lembro que aquilo ali, o início daquela construção foi nos anos 80, e eu trabalhava na área da COSIPA, quando a empresa em que eu trabalhava ganhou um contrato, uma licitação, para iniciar o aterro daquele lugar. Foi feito o aterro, foi feito os muros, e depois outras empresas deram continuidade, fizeram os quiosques, fizeram o prédio da administração e tudo mais. E eu soube que aquilo ali está desativado. Aquilo ali eu entendo que por ser uma área próxima da maré, deve ser uma área que pertence até à Marinha, eu não tenho certeza, mas eu queria deixar aqui uma sugestão para a nossa prefeitura, procurar saber toda a informação, a quem pertence aquilo ali, se aquilo ali pode ser de alguma forma solicitado para que a prefeitura pudesse cuidar daquilo ali, mas só que uma coisa, não podia ser um lugar aberto, tem que ser um lugar monitorado, livre para a população entrar, mas um lugar monitorado para que não houvesse vandalismo, para que não houvesse bagunça. Esse lugar onde eu estive com a família e os amigos, nessa terça-feira, muito gostoso, quadra poliesportiva, só não tem piscina, mas o resto você tem tudo, um vestiário com sanitário limpo, sabe? Um local agradável, local para a gente estacionar os nossos veículos. Quem estava de carro tinha um local para estacionar, acesso fácil para quem vai de Uber, para quem vai de ônibus, desce aí uns 500 metros longe, mas dá para vir a pé também, não mata ninguém, caminhar faz muito bem. Então é um lugar que precisa ter na nossa cidade também. A nossa cidade tem alguns daqueles aparelhos que são colocados em algumas praças para que as pessoas pratiquem esporte. Olha, desculpa o que eu vou falar, senhor prefeito, mas os que eu vi até agora estão todos quebrados, manutenção não existe. Eu sei que o senhor vai dizer que tem preocupações com outras coisas, e claro que tem, mas eu acho que faz parte do seu governo. Faz parte do seu governo ter condições de dar um bem-estar para a população dessa cidade. E nós vivemos numa cidade que, infelizmente, isso não existe. Eu passei recentemente que eu falo ontem, eu passei aqui pela linha amarela, lá chegando no hospital na Costa, ali quase cruzando com a Frei Gaspar, eu notei uma coisa interessante, as guias estão pintadas, legal, né? Estamos vivendo um ano de eleição, as guias estão pintadas, as calçadas continuam quebradas, a rua continua com buraco, tem um buraco aqui quase de esquina, na bifurcação ali da linha amarela com a José Gonçalves Paim, se não me engano, que aquele buraco vai fazer aniversário.
tem um cavalete da CET ali, e eu estou pensando em comprar um bolo, uma velhinha, convidar algumas pessoas para a gente ir lá celebrar esse aniversário daquele buraco. Aquilo ali é uma via de tráfego ligeiro, intenso, já devia ter sido arrumado. Às vezes nós vemos aí, a prefeitura fica fazendo coisas em lugares que muitas vezes poderiam até ser evitado de fazer. São lugares, por exemplo, que poderia aguardar um pouquinho mais, e outros lugares muito mais emergentes não estão sendo feitos. Será que não teve ninguém para reclamar, ou porque aquilo ali realmente não interessa? A hora que um motoqueiro cair naquele buraco, eu quero ver qual vai ser a justificativa que vão dar. Porque uma pessoa pode vir ali à noite despercebida, principalmente quem não é da cidade, e quando ela perceber, ela já entrou naquele buraco, e se bater ali com uma moto, ou mesmo com um carro, vai ser um prejuízo, não somente do veículo, mas principalmente da pessoa. Então eu quero deixar aqui minha reclamação, que nós precisamos tomar consciência disso. Vivemos um ano eleitoral, a Ponte dos Barreiros continua parada, a Ponte dos Barreiros continua ali, aquele povo sofrendo, vindo da área continental e daqui para lá também, sofrendo. Por quê? Porque nada foi feito. Eu já falei isso aí numa postagem que eu fiz no Facebook, porque eu acabei escrevendo, e eu me lembro muito bem, eu vou tentar relatar o que eu falei aqui. Quando estavam se falando, dando desculpas, que não, porque precisa fazer um projeto executivo. Concordo plenamente, senhor prefeito. Precisa se fazer um projeto executivo. Então deixa eu falar uma outra coisa para o senhor. Eu trabalhei na área da construção civil, meus praticamente 35 anos de trabalho, que eu sou aposentado hoje, minha contribuição foi para a área da construção civil. Sou técnico de engenharia. Inclusive, quando foi construída essa ponte, aproximadamente 25 anos atrás, não vou precisar a data, quando essa ponte foi construída nessa época, foi inaugurada, nós fizemos uma parte do acesso até a área lá do Rio Branco. A empresa que eu trabalhei foi contratada pela Camargo Correia na época, que estava fazendo o acesso até chegar lá na área continental, lá no Rio Branco, Rio Negro, aquelas regiões ali. E a empresa que eu trabalhava, nós fomos contratados. Então eu acompanhei um pouco desse trabalho ali. E eu me lembro bem, nessa época aí, que logo depois que foi feita a ponte, se comentava muito que aquela ponte não poderia passar veículo de carga com mais de 2 eixos. Ali só poderia passar carros de passeio, veículos de transporte coletivo e veículos de carga com até 2 eixos. E ali o que mais se via eram carretas passando com containers, eram caminhões, principalmente de um transportador aqui da Baixada, que eu conheço muito bem, que eu convivi na época com ele, sei como ele trabalha, eu sei como ele consegue fazer as coisas ilegais dele. E essa pessoa, os caminhões dele sempre circularam livremente. Eu nunca vi um vereador na cidade de São Vicente, eu nunca li um texto num jornal daqui da nossa região em que alguém levantasse uma bandeira contra isso. Nem por parte dos prefeitos anteriores, muito menos dos vereadores. Lembrando que o nosso atual prefeito foi vereador nas gestões passadas. Então, ele também sabe muito bem como é que funciona isso. Outra coisa que eu quero dizer, alegaram que estão fazendo um projeto, só que há meses atrás, no ano passado, haviam feito uma verificação, foi contratado uma empresa de tecnologia para poder fazer a verificação das estruturas da ponte. Com certeza essa empresa notificou, está deteriorada, não tem condições. Por que já não fizeram o projeto naquela época? Aí eu vou colocar o que eu coloquei na postagem que eu pus no Facebook. É porque esse ano é ano de eleição e o custo que é um projeto executivo para um trabalho desse tamanho é um custo alto, iria onerar a nossa folha de fundo eleitoral. Será que seria isso? Eu espero que não. Eu espero que não seja isso. E agora com esses 50 e poucos milhões que foi liberado pelo governo federal, o que está sendo feito? Eu gostaria de saber, porque até agora eu tenho visto só conversa, só blá blá blá. Não tenho visto nada que realmente possa me trazer uma solução. E olha, eu vou falando, não estou falando nem meu nome, porque eu não moro na área continental, eu moro na área insular. Eu tenho família lá e se precisar eu dou a volta, porque eu não vou todos os dias para lá. Mas eu sinto muito pela população que mora lá e trabalha aqui. Ou pessoas que trabalham aqui e moram lá.
e vice-versa, pessoas que trabalham lá e moram aqui, perdão. Então, eu peço que haja um pouco de apreço, um pouco de carinho por parte dos nossos governantes com a nossa população sofredora. Eu sei como é que funciona isso, porque eu moro aqui há mais de 50 anos, eu vim para cá com 4 anos de idade e vou fazer 60 esse ano. Eu conheci esse lugar quando a gente pisava na lama, quando a gente eu andava catando rã nas poças d'água por aqui, correndo atrás de preá aqui perto do Campo do Planalto, perto da Ponte dos Barreiros, pescando na Cidade Náutica, na Praia do Imperador, quando não tinha nada. E hoje nós vemos que evoluiu bastante, porém, as coisas que evoluíram não foram tratadas de acordo. Por quê? Porque hoje aquilo que foi melhorado em épocas passadas, hoje está tudo largado na mão das traças. Está tudo quebrando, deteriorando e ninguém toma uma providência. Todos aqueles que vêm na época de eleição, vêm falar bonito, vêm falar que vai fazer, que vai acontecer e depois não mostram nada. Infelizmente, é isso que a nossa cidade tem vivido. É isso que a nossa região tem vivido nos últimos anos. Quando nós olhamos para algumas cidades vizinhas, dá vergonha da cidade que nós vivemos. Porque eu falo, meu Deus, a cidade vizinha daqui não tem os recursos diferentes dos nossos. É a mesma coisa que eles têm, é praia. Não tem indústria. Sabe, Santos ainda tem o porto, que é o maior porto da América Latina, ou foi, não sei. Cubatão tem um parque industrial, a gente até entende que, se a gente for avaliar, é uma cidade que tem um poder aquisitivo maior. Mas quando nós olhamos para a nossa cidade, uma cidade e outra vizinha, que parece uma cidade de primeiro mundo comparada com a maioria das que eu tenho visto, e principalmente comparado com a nossa parece uma cidade que passou por um bombardeio recentemente. O Islã passou por aqui? Não, graças a Deus não. Mas a gente tem percebido coisa parecida. Nós temos visto que a nossa cidade tem ficado a ver navios, tem ficado à mercê de ninguém. Então, eu peço a você, meu irmão, você, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, passa para frente, ajuda a gente a comunicar. A ideia nossa não é fazer crítica, eu não estou aqui criticando o prefeito, o que eu estou falando são de situações que acontecem. Eu acho que crítica é quando você fala de uma coisa que não está acontecendo. Você inventa uma fake news, você começa a trazer uma situação que você sabe que não está acontecendo, mas você quer prejudicar a pessoa. E eu não tenho essa intenção. A minha intenção é ver essa cidade melhorar e crescer. Que nós possamos agora, nas próximas eleições, analisar muito bem aquilo que nós vamos, em quem nós vamos colocar o nosso voto. E eu já coloco aqui uma campanha. Não para partidos comunistas. Independente se o candidato for teu amigo. Eu já falei isso aí para pessoas que eu conheço. Se o cara é meu amigo e quer o meu voto, ele tem que me provar que ele é merecedor. Mas se ele estiver fazendo parte de um partido comunista, infelizmente ele não vai ter. Não vai ter porque ele vai ter que trabalhar para o partido. Ele não vai poder ser infiel. Ele vai ter que trabalhar o partido, ele vai ter. Então eu já coloco a minha campanha aqui, é não para candidatos de partidos de esquerda. Partidos de esquerda estão destruindo o nosso país. Já destruíram uma boa parte deles e querem acabar com o que sobrou. Tá? Um beijo no coração, fico com Deus. Até um próximo vídeo aí. Me ajude deixando o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e passa para os seus amigos, comente, compartilhe esse vídeo, tá? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.